Olá pessoal, hoje nós vamos pensar juntos sobre os sinais do fim. E falando em sinais do fim, nós temos visto ao longo desses últimos meses e eu diria até desses últimos anos, né? Nós estamos em 2024, mas desde o ano passado temos visto, por exemplo, a guerra da Ucrânia e mais ao final uma guerra travada entre o Estado de Israel e grupos terroristas, não um grupo, mas dois grupos, um ao sul e ao norte. E temos visto agora mais recentemente outras guerras importantes, guerras que têm chamado a atenção do mundo. E mais, guerras e rumores de guerras que nem sequer são falados. Então tudo isso nos faz lembrar sobre os sinais do fim, sobre o apocalipse, sobre o juízo final. Então, em Sinais do Fim, que será uma série, nós vamos falar hoje sobre guerras. Então, vamos lá! Então, quando nós falamos de guerras, é algo que é muito notório. Quando assistimos à TV, vemos as guerras acontecendo, algo que há séculos atrás as pessoas apenas ouviam, não tinham ideia da grandeza de conflitos e de combates que estavam acontecendo. Mas hoje, muitos desses combates, desses conflitos, são filmados, muitas vezes em tempo real, ao vivo, é possível assistir às guerras. E agora, mais recentemente, bem mais recente, há uma escalada de conflitos no Oriente Médio. E isso sem considerar os rumores de guerras. Então, quando nós olhamos aqueles povos lá que estão no Oriente Médio, e vou destacar aqui os houthis, que estão atacando navios ali na região do Mar Vermelho. Então, nós estamos vendo situações complicadas. E aí estamos vendo Estados Unidos, Reino Unido se movimentando, europeus. Aí olhamos lá para cima e vemos a Rússia com poder militar ameaçando países europeus. E em contrapartida temos Estados Unidos do outro lado também com poderio nuclear. Então o que nós podemos pensar? São muitas guerras. Olhemos lá para a China, talvez você nem tenha visto na televisão, não sei. A China ameaçando invadir Taiwan, e na África estão acontecendo guerras, atentados terroristas que muitas vezes nem são noticiados. E aí, quando olhamos a Bíblia, vemos claramente quando Jesus fala sobre os sinais do fim, e também quando Daniel vai falar sobre sinais do fim, vai falar sobre guerras. Mas veja o que Daniel diz no capítulo 7, onde ele tem muitas visões sobre os reinos e as guerras que aconteceriam, impérios que se levantariam. Mas veja o que é destacado no verso 27, aqui do capítulo 7 do livro do profeta Daniel. Então, a soberania, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno, e todos os governantes adorarão e lhe obedecerão. Então, o que nós vemos é que, apesar de todas as guerras, e esses sinais são sim sinais do fim dos tempos. Então quer dizer que o juízo de Deus virá amanhã? Não sei. Este ano? Também não sei. Talvez demore até mais do que imaginamos. São sinais. Jesus disse isso. No capítulo 24 do Evangelho de Mateus, Jesus vai falar sobre guerras. Guerras e rumores de guerras, ameaças de guerras. E muitas pessoas, quando olham o texto bíblico, pensam, mas sempre existiram guerras. Eu gosto de destacar como estamos vivendo em rumores de guerras globais que estão incendiando o mundo por todos os lados. Agora, bem recente,
Estamos vendo, por exemplo, o Irã, que está ameaçando Israel e que agora está ameaçando o Paquistão. É mais um conflito, mais um foco de tensão numa região que já é muito tensa. Então, o que nós estamos vendo são sinais de guerra. E, novamente eu digo, não quer dizer que o juízo de Deus virá rápido. Eu não sei, não dá para medir, são sinais. Jesus havia apontado isso. Quando olhamos também no livro de Daniel, no capítulo 12, veja só, capítulo 12, o verso de número 1. Veja o que o profeta declara. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Ou seja, num período de guerra. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas, naquela ocasião, seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Então, no grande dia, no dia do juízo final de Deus sobre toda a terra, toda a humanidade, o Senhor prevalecerá. Veja que, apesar de apontar para um tempo de perseguição, e se você continuar lendo, você verá que os santos de Deus, aqueles que servem ao Senhor, serão perseguidos, mas a vitória, ela virá no final. O texto, ele sempre se encerra na vitória suprema do Altíssimo. Agora, vamos consultar o Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, quando olhamos o verso de número 6, veja o que o texto nos diz. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Percebam que o texto diz, é o Senhor Jesus dizendo, não tenham medo. Aqueles que servem a Deus não precisam temer a homens, nem guerras, nem sofrimentos. Jonatas, mas os textos dizem que os servos do Senhor poderão ser perseguidos. Sim, haverá sofrimento. Sim, no juízo, esse tempo que antecede. Sim, mas o Senhor Jesus também vai declarar, não tenham medo. E quando olhamos o verso de número 21, ainda no capítulo 24 de Mateus, vai dizer, porque haverá então a grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Então o mesmo tempo de grande angústia, de grande tribulação, que é apontado lá por Daniel, também é apontado pelo Senhor Jesus. Quando olhamos depois em Apocalipse, veremos que o Senhor Jesus prevalecerá. O Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, será o grande vencedor. As nações da terra vão se dobrar diante da soberana vontade de Deus. Então, nos sinais do fim, nós vemos guerras, mas quando olhamos a palavra, vemos vitória do Senhor Jesus, o leão de Judá, aquele que vive e reina, e como Daniel disse, como o Senhor Jesus declara que é o seu reino, e como Apocalipse também vai lembrar, um reino eterno que não terá fim. Que Deus possa te abençoar. Fique atento ao próximo vídeo da série Sinais do Fim. E vamos então falando sobre esses sinais. Vamos entender o que a Bíblia nos mostra e vamos entender ainda melhor como está sendo desenhada a grande vitória dos santos do Senhor, daqueles que temem ao Senhor. Como a palavra nos diz, somos mais que vencedores. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Até a próxima!